Oi, pessoal, boa noite, boa tarde a todos e a todas. Os colegas estão entrando. Já vi que nosso convidado já está aqui disponível. Vou chamá-lo e depois a gente. Jean, Ok. meu amigo, tudo Tudo bem? bem? Bom, falamos juntos. Tudo bem Oi, na medida do possível, né? Do que a gente pode ficar bem nessa situação que estamos vivendo. exatamente, meu amigo. Eu queria te fazer um pedido, assim, se você não se incomodar. Lógico. Eu sei, não sei se é procedimento, mas de vocês, mas no meu caso eu gostaria que você desabilitasse os comentários, porque aí as pessoas podem fazer perguntas se elas quiserem e tal. Você vê as perguntas, mas os comentários não, porque minhas redes são monitoradas por essas Uhum, milícias digitais, né? E aí eles começam a atacar. Então eu sempre peço para as pessoas não claro. desabilitarem os comentários. Na verdade, eu ia até te fazer essa pergunta. A gente já desabilitou os comentários com alguns dos nossos convidados. Antes de mais nada, deixa eu te agradecer imensamente aqui, você ter aceitado o convite. Eu sei que tua agenda é muito cheia, inclusive acadêmica. É uma honra para mim poder dialogar um pouquinho com você. É uma honra para a gente, uma alegria para a gente tê-lo aqui para conversar sobre um tema tão importante que é exatamente as fake news e a ameaça à democracia brasileira. Muito obrigado de verdade, viu, João? Obrigado você por ter me convidado. Acho que vai ser um papo bom. Eu acho interessante que essa iniciativa parta de membros do Ministério Público, que é uma instituição tão necessária, uma conquista da Constituição Cidadã, e ao mesmo tempo uma instituição em disputa nesse momento, né? Uma instituição em disputa para que cumpra a sua função é, constitucional, democrática. Embora o perfil de vocês, o movimento de vocês seja um movimento independente, né? Mas é um É, movimento de disputa imaginária dessa instituição, que eu acho muito bacana. é isso aí. Então me permita fazer algumas apresentações, já que grande parte dos seus seguidores certamente não nos conhecem. Meu nome é Tiago Cavalcante, eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho, sou doutor em Direito e membro fundador do Coletivo Transforma. O Coletivo Transforma é uma associação de procuradores e procuradoras, promotores e promotoras de esquerda. Nós somos uma associação progressista, nós defendemos de forma intransigente a democracia, a justiça social, os valores e princípios que estão esculpidos na nossa Constituição de 1988. Nós somos muito críticos à atual conformação do Ministério Público. Na verdade, nós temos a plena consciência de que o Ministério Público é responsável pela ruptura democrática que houve no nosso país. Nós estamos ao lado das minorias, das lutas em face de qualquer forma de opressão, a luta ambientalista, a luta indígena, a luta anti-homofóbica, a luta anti-escravista, enfim, todas as lutas que representam alguma um, uma luta em face de qualquer forma de opressão. A Eu verdade é diria essa. que uma luta que combina a afirmação das liberdades individuais da melhor tradição liberal e iluminista com a demanda por justiça social também tão importante. E que bom saber que tem esse movimento dentro do Ministério Público, que vocês têm consciência da responsabilidade da instituição na ruptura democrática e que vocês estão fazendo essa disputa. Eu fico, de fato, muito feliz e essa afinidade política entre a gente. E que vem crescendo, tá? Isso é uma coisa muito importante. A gente começou com poucas centenas de membros, hoje nós já somos algumas centenas de membros e que já temos, inclusive, outras demandas, outros pedidos de ingresso que está sendo deliberado dentro do nosso coletivo. Nós temos feito muitos bate-papos, lives, todas as segundas e quartas, sempre com o tema da democracia, por conta desse momento absolutamente terrível pelo qual atravessa o país. A gente Sim. já conversou aqui com muita gente bacana, Alisson Mascaro, Ricardo Antunes, Luísa Buarque de Holanda, o Jones Manuel. Eu tive a satisfação de conversar com o Leonardo Sakamoto e com o Guilherme Boulos. E hoje a gente recebe aqui uma pessoa realmente super especial, que eu considero muito honesta, muito sensível nas defesas das suas convicções. É um jornalista, um escritor, ex-deputado federal, como todos sabem, e de fato muito sensível às causas das minorias.
Eu recebo o Jean Willis. E, Jean, a gente vai conversar sobre fake news e me permite, então, já te passar a palavra com um questionamento. Tá? A gente, na verdade, vem sofrendo muitas derrotas ultimamente, né? Nos últimos anos. Desde o não vai ter golpe ao golpe, desde o ele não ao ele sim, desde o assassinato de Marielle Franco à impunidade dos mandantes desse assassinato, desde a violência desferida contra pessoas que lutam pela democracia e que hoje estão no exílio, como é o seu caso, como é o caso do Anderson França, da Márcia Tiburi, da Débora Diniz. E hoje, assim, e mais recentemente, a gente tem também visto que aquela frente ampla a favor da democracia, ela não é tão ampla assim, né? Então, assim, a gente tem muitas derrotas nos últimos anos. Eu queria te perguntar qual o papel, qual a contribuição, qual a importância das fake news nesse processo de derrota que nós estamos sofrendo, e se você acha que existe uma fonte de desinformação que está por trás de tudo isso. Olha, Thiago, as fake news têm um papel crucial, importante, né? Nevrálgico, eu diria central, na ascensão da extrema-direita em todo o mundo, né? Porque o caso do Brasil não é um caso isolado, né? O Brasil pode, como o Brasil é um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, com uma tradição autoritária que se conecta com a formação de um Estado-nação que se forjou sob a colonização, sob a escravidão, né? 350 anos de escravidão. Apesar disso tudo, o Brasil não é um caso isolado. A ascensão da extrema-direita no Brasil coincide, entre aspas, com a ascensão da extrema-direita em outras partes do mundo. Então, e a ascensão da extrema-direita está ligada ao uso deliberativo de fake news, ou melhor dizendo, à desinformação programada, né? O fenômeno da desinformação, porque a desinformação, esse fenômeno amplo inclui fake news, notícias falsas, teorias conspiratórias, negacionismo histórico, negacionismo, revisionismo histórico, deturpação de dados e omissão de dados. Então, é um fenômeno amplo da desinformação, do qual as fake news fazem parte. Então, a extrema-direita acendeu em diferentes partes do mundo e continua acendendo graças a isso e, antes disso, ao manejo das novas tecnologias da comunicação e da informação, especificamente as mídias sociais, né? Porque quando falamos em novas tecnologias da comunicação e da informação, a gente abarca o ambiente comunicacional, conhecido por internet, né? Vamos chamar assim, onde se estabelece uma second life, uma segunda vida nossa, e todas as tecnologias correlatas, os microcomputadores, os computadores pessoais, tablets, iPhones, toda essa tecnologia, toda a Bluetooth, ou seja, essas novas tecnologias da comunicação e da informação. E aí os aplicativos, óbvio, e sobretudo os aplicativos que correspondem a plataformas de comunicação, a mídias sociais, como essas gigantes hoje que nós temos, Facebook, Twitter, Instagram, esse pelo qual a gente está falando, TikTok, ou seja, essas mídias sociais. Então, a extrema-direita, ela dominou esse terreno das novas tecnologias da comunicação. A lógica de operação dessas tecnologias, sobretudo das mídias sociais, que é a lógica do algoritmo, a inteligência artificial que trabalha com um algoritmo que vai colocando você em contato com pessoas iguais a você, indicando a você coisas que você gosta ou que a inteligência deduziu que você gosta. Então, a extrema-direita dominou essa tecnologia e as mídias sociais, essas corporações de comunicação, elas foram cúmplices dessa extrema-direita no mundo ao cederem ou venderem nossos dados pessoais para esse tipo de manipulação política, né? Então, não foi só no Brasil que as fake news e essa desinformação cumpriu um papel no processo eleitoral. Antes, no Reino Unido, nos Estados Unidos em 2016, na Rússia, onde mais, de maneira mais clara, Hungria, Turquia, Colômbia, Equador. Quer dizer,
a extrema-direita ela foi avançando no mundo inteiro, um novo ciclo de extrema-direita, graças às essas novas tecnologias da comunicação e da informação, ao domínio dessas novas tecnologias e, e aí, dentro desse domínio, a utilização da desinformação e das fake news, né? Uhum. É importante dizer que isso reflete uma desigualdade econômica, porque o poder tende a se concentrar onde já há mais poder. Então, os poderosos se apoderaram, desculpe a tautologia, os poderosos tomaram conta de uma tecnologia que, a princípio, tinha um potencial democrático muito grande, que era a internet, e colonizaram esse espaço novamente e passaram a utilizar esse espaço de acordo com os seus interesses. Então, essas corporações de comunicação, elas querem lucro, né? Uhum. Elas querem lucro. E aí elas não têm escrúpulos na hora de vender, de passar esses dados para grupos políticos, para facções políticas dentro de países que comprem mais alto essa nova commodity, que são as nossas informações. Então, as fake news elas têm um papel importantíssimo nesse processo e o campo democrático está correndo atrás, né? Óbvio que essas, sobretudo a lógica a partir da qual operam as mídias sociais, essa lógica ameaça as democracias em todo o mundo, ameaça, corrói, degenera a esfera pública, torna ela menos diversa. E, como eu disse para você, ela reflete uma desigualdade econômica que me permite dizer, a partir de, claro, resultados preliminares dos meus estudos, que é uma violência dirigida desde cima para baixo, né? Desde o topo da pirâmide contra a base da pirâmide. Então, as fake news atingem os partidos de esquerda, que são partidos que representam os interesses dos trabalhadores, que representam os interesses dos imigrantes, que representam os interesses da comunidade LGBT, que representam os interesses dos povos indígenas, dos ambientalistas, das pessoas que lutam pelo direito à terra. Ou seja, atinge os partidos, os representantes dessas pessoas, ou pelo menos que estão na esfera pública como representantes dessas pessoas. E a desigualdade econômica, o fato de poder concentrar o dinheiro, concentrar nesse topo aí, faz com que eles não tenham pudores em botar dinheiro. Então, a campanha, por exemplo, de Bolsonaro foi uma campanha que a gente ainda está por descobrir como foi regada essa campanha, por que dutos subterrâneos, por que lavagem de dinheiro foi feito o financiamento da campanha nas mídias sociais de Bolsonaro, que foi uma campanha baseada em fake news. E todos os fatos que você elencou, que representaram derrotas nossas, estão associadas a essa ascensão da extrema-direita por essa via, né? Pela via da mentira. Com isso, eu não quero dizer que o uso da mentira na política seja novo, tenha começado agora, e tampouco quero dizer que as fake news estejam restritas às novas tecnologias da comunicação e da informação. Longe disso, né? As fake news são praticadas desde que a imprensa é imprensa, desde que a imprensa se conformou como tal, que jornais publicam notícias falsas, né? Por diferentes fins, principalmente para fins políticos. Então, no Brasil, por exemplo, a imprensa comercial, ou o que o Wilson Gomes chama de jornalismo de referência, teve um papel muito grande na propagação de fake news, né? No mínimo com o jornalismo irresponsável, com o jornalismo desonesto intelectualmente, um jornalismo partidário, né? E aí eu não vou só falar, por exemplo, do ataque deliberado ao PT e da disseminação do antipetismo como uma aquatofana, né? Como um veneno letal inoculado aos poucos no corpo social, né? O antipetismo foi isso, um veneno letal disseminado pela mídia comercial no corpo social, e esse veneno engendrou um câncer, né? Que é a extrema-direita e o bolsonarismo, um câncer que agora ameaça todo o corpo social, inclusive essa imprensa comercial que fez isso. Eu não vou nem falar desse antipetismo, eu vou falar, por exemplo, da pusilanimidade. Vou usar essa palavra, mas eu vou substituir por covardia. A covardia, ou a gente pode dar outro nome, cumplicidade, de William Bonner na bancada do Jornal Nacional, quando Bolsonaro mentiu descaradamente apresentando um livro como parte integrante do kit gay. Essa fake news inventada em 2011, inventada em 2011, perdurada de 2011
até 2018 contra mim, contra a comunidade LGBT principalmente, mas depois recuperada com força no processo eleitoral contra Haddad e Manuela Dávila, contra a chapa deles. O William Bonner silenciou, enfiou a língua naquele lugar. Ele e toda a redação do Jornal Nacional, que é formada de pessoas inteligentes, até onde eu acho, até onde eu imagino. E não estou culpando aqui indivíduos, não quero que ninguém se sinta pessoalmente ofendido. Essa é uma crítica de conjuntural, é uma crítica ao comportamento do jornal. Ninguém foi capaz de dizer do ponto dele, olha, Bonner, isso é uma mentira. Não existe kit gay. O William Bonner poderia ter desmentido ele ali naquela hora e ter dito, atenção telespectadores, nunca houve um kit gay. Vou até imitar ele, nunca houve um kit gay. O que houve é o Escola Sem Homofobia, um projeto de valorização da diversidade, de proteção da comunidade LGBT contra o bullying homofóbico, que o candidato acaba de apresentar aqui. Não existe, esse livro não faz parte. Entretanto, Bonner não fez isso. Por que Bonner não fez isso? Porque naquele momento interessava a Globo derrotar a chapa Haddad e Manuela Dávila. Então a Globo foi cúmplice. E a Globo e parte das elites foram cúmplices. Então, eu disse tudo isso para te dizer que as fake news, elas não são novas e não são perpetradas apenas pelas novas tecnologias da comunicação e da informação. As fake news já eram perpetradas por essa imprensa comercial de acordo com os seus interesses. E agora que a imprensa tenta fazer jornalismo de verdade, porque ela está sendo afetada por fake news, né? A gente chegou num ponto em que a gente vê o Estadão reclamar de estar sendo vítima de fake news. Quer dizer, que mundo é esse que nós chegamos, em que um jornal faz um tweet dizendo Estadão é vítima de fake news. Para a gente chegar nesse ponto, em que o Estadão agora quer fazer jornalismo, a Folha de São Paulo quer estar fazendo jornalismo, a Globo está fazendo jornalismo de verdade, para a gente chegar nesse ponto, eles tiveram que antes ser cúmplices das fake news, né? Então, agora eles estão, inclusive, penando, porque a extrema-direita entendeu que pode borrar essa linha de verdade e mentira. A extrema-direita entendeu que pode manipular as pessoas, independente dos jornais. E a extrema-direita entendeu como tirar a credibilidade de jornais que perderam credibilidade por não agirem como se espera numa democracia. Ou seja, com isenção, com imparcialidade, com honestidade intelectual, com apuração rigorosa, com profundidade. Eu sei que muitos colegas meus jornalistas não gostam de ouvir isso, mas vão ter que ouvir. Vão ter que ouvir porque, em algum momento, a imprensa tem que reconhecer a sua responsabilidade nesse estado de coisas. Jornalistas são muito corporativistas, por incrível que pareça. Eu sou jornalista, trabalhei quase 10 anos na imprensa e sei o quanto o jornalista não gosta de ouvir crítica. Gosta de criticar, mas não gosta de ouvir crítica. Mas vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir. Eu acho importante que mais pessoas façam essa crítica, entendeu? Uhum. Chamem essas pessoas à responsabilidade, mesmo pessoas que agora são bastante combativas e necessárias, como, por exemplo, o Reinaldo Azevedo. Uhum. Né? Uhum. Reinaldo Azevedo agora se comporta como um jornalista de verdade, né? Uhum. Um jornalista respeitável, mas antes não. Durante todo o processo do impeachment da Dilma, ele agia como um desonesto intelectual, assim como Vera Magalhães, embora tenha como prêmio a conduzir agora a bancada do Roda Viva, a Vera foi capaz de chamar Guilherme Boulos de bandido, de dizer que a luta por moradia era banditismo puro e simples, palavras dela. Ou seja, essa sujeita desonesta intelectual naquele momento, agora quer fazer jornalismo. E que bom que ela está fazendo jornalismo, e que bom que essa imprensa está fazendo jornalismo. É o que resta para essa imprensa, é fazer jornalismo de verdade, coisa que deveria estar sendo feito há muito tempo. Se tivesse sendo feito há muito tempo, talvez a gente não tivesse agora nas mãos da extrema-direita, de um governo genocida, de um governo que está com a política antiambiental, né? A gente está vendo aí o Pantanal arder para choque do mundo, o mundo está chocado, os povos indígenas ameaçados, as políticas de repressão aumentando, né? O número de mortes por Covid cresce cada dia mais, não temos um ministro da Saúde que entenda da área, ou seja, a gente está num abismo, né? E que bom que agora que a gente está nesse abismo, esse jornalismo que foi tão desonesto intelectualmente, está fazendo jornalismo de verdade. É o que resta para essa imprensa. Na verdade, eu estou de acordo com todo esse diagnóstico que você fez. Inclusive, essa entrevista no Jornal Nacional a que você se refere, ela aconteceu no dia 28 de agosto de 2018, né, quando foi
o presidente, então candidato, foi entrevistado por William Bonner e Renata Vasconcelos, e logo após aquela entrevista, eu publiquei, inclusive, nas minhas redes sociais, né, que ali estavam de frente a frente a criatura e o criador, né? Eu acho, sinceramente, que a grande mídia tem uma responsabilidade direta em tudo que está acontecendo no país, na escalada do autoritarismo, na escalada da extrema-direita. Jean, me parece, nesse sentido, que a gente está até atravessando um período de transição, né? A gente tem um problema mais antigo, que são as comunicações de massa, são as grandes mídias, que são oligopolizadas, antidemocráticas e com uma postura ideológica muito bem definida, como você falou. E a gente está entrando num novo ciclo que vem aí com grandes mídias paralelas, né, de redes sociais, que também trazem uma forte carga ideológica, mas que trazem elementos adicionais em relação, pelo menos, à mídia tradicional, que são as fake news, né? Então, eu sempre digo que para o primeiro problema, para o problema mais antigo, a mídia oligopolizada e antidemocrática, basta democratizar, basta regulamentar a mídia, que a gente resolve esse problema. Mas, falando um pouco da solução para as fake news e para esse diagnóstico que você trouxe aí para a gente, até um documentário recente da Netflix, o Dilema das Redes, The Social Dilemma, ele aborda exatamente a complexidade de se tratar esse problema, né? Sim. Eu queria te perguntar, primeiro, se você acha qual seria a solução mais adequada? Seria educação, repressão ou regulação? Queria também te perguntar se seria possível utilizar essas novas tecnologias em nosso favor, ou seja, se a gente poderia transformar uma grande fonte de desinformação numa fonte de informação, inclusive em benefício das esquerdas, né, em benefícios de objetivos éticos. E, nesse sentido de utilizar tecnologias a nosso favor, eu vou te fazer uma pergunta muito franca e eu queria uma resposta sincera. O hacker de Taubaté, ele é um vilão ou ele é um herói? Cara, bom, para essa pergunta que você... Eu tenho muito comentário para fazer para a pergunta anterior que você fez, que não é uma pergunta fácil de responder. E se eu tivesse a resposta, a gente não estaria metido no problema, nesse problema, né? Então a gente pode pensar junto. Eu não acho que o mundo seja assim, vilão e mocinhos. Eu não vejo o mundo nessa estrutura maniqueísta, né? Para lembrar que não o maniqueísmo como um fenômeno religioso ou cosmologia, mas o maniqueísmo no sentido mais comum, preto, branco. Para mim, há cinzas, há tons de cinza, e o hacker de Taubaté se inclui nessa tonalidade de cinza, né? Alguém que tentando cometer um crime tipificado, acabou prestando um serviço à democracia. Complexo isso, mas às vezes acontece, né? De rolar isso, de alguém mal intencionado acabar revelando, como por exemplo, a Naja. É mais ou menos dizer que a Naja é uma vilã, né? A Naja é uma vilã por ter picado o cara? Não, a Naja é venenosa, mas a Naja acabou revelando nessa picada um esquema de tráfico de animais e manipulação de venenos de cobra para produção de drogas. Ou seja, aí eu insiro um pouco o hacker de Taubaté. E acho que o jornalismo de verdade deve também proteger suas fontes, e o jornalismo de verdade sempre deve estar a serviço de desmascarar os hipócritas, de mostrar os poderosos que tiram vantagem da fraqueza de outras pessoas, que exploram a dor de outras pessoas. O jornalismo de verdade é isso, por isso que eu me formei jornalista, né? Para ver e mostrar o nunca visto, o bem, o mal, o feio e o bonito. Agora, sobre a questão anterior, como eu disse para você, as fake news elas não são um fenômeno das mídias sociais, das novas tecnologias. Elas ganham nas novas tecnologias um terreno fértil. Essas novas tecnologias, dos anos 90, quando eu estava na faculdade de comunicação, e antes da faculdade de comunicação, eu estudei na Fundação José Carvalho e me formei programador e analista de sistemas na Fundação José Carvalho. Eu trabalhei durante algum tempo como programador de computador, programei em linguagens COBOL, Pascal, DBase, Clipper e Clipper for Windows, que foi a linguagem mais elevada que eu programei.
Então, naquele momento, essas novas tecnologias tinham uma promessa de democratização muito grande, né? Assim, sobretudo quando a internet passou a se popularizar, a promessa de democratização, a promessa de universo colaborativo, que ainda é, de certa forma, o universo da construção colaborativa, da democratização do saber e do conhecimento, da possibilidade do potencial democrático que a internet tinha, aquilo estava ali nos anos 90 e todo mundo tinha muito entusiasmo com as novas tecnologias da comunicação e da informação. Claro, já havia críticos naquele momento. Paul Virilio, por exemplo, um filósofo francês, é desde sempre muito crítico dessas novas tecnologias. Jean Baudrillard também, ou seja, todos os herdeiros da teoria crítica frankfurtiana, dos marxistas frankfurtianos, né? Adorno, Horkheim, Marcuse, Benjamin, todos os herdeiros dessa teoria crítica sempre foram muito críticos em relação às novas tecnologias da comunicação, já naquele momento. Mas havia um entusiasmo, porque de fato elas têm um potencial democratizante. Então o que os poderosos fizeram? Né? Eles começaram a colonizar esse espaço. E aí eles foram transformando a nossa relação com a internet numa relação com uma caixa preta. Hoje as pessoas, elas não sabem o que é um aplicativo. Elas baixam um aplicativo, mas o aplicativo, elas não sabem que tecnologia está por trás de um aplicativo. Quando elas baixam um aplicativo vendido ou não, gratuito, que elas afirmam um sim num contrato, elas não leem o contrato, que elas estão cedendo todos os dados delas, né? Isso elas não sabem. Então, essas companhias, elas reduziram o potencial democrático dessa tecnologia. E nós estamos brigando por esse potencial democrático. O Marco Civil da Internet foi uma tentativa de garantir esse potencial democrático, ao afirmar que na internet há que haver neutralidade, privacidade e liberdade. Esse diz o Marco Civil. O Marco Civil foi disputado pelas companhias telefônicas a ferro e fogo. As companhias telefônicas fizeram um lobby pesado. Eu diria até que se fosse feita uma investigação, talvez profunda, a gente descobriria até mesmo dinheiro que rolou das companhias telefônicas para mover os deputados a votarem por um Marco Civil que não fosse democrático, né? E aí, o Marco Civil, claro, ele é civil. É óbvio que a gente tem que pensar em penalidades dentro desse ambiente, né? É um ambiente que não pode ficar sem penalidades. Entretanto, a restrição de liberdade pura e simples não é a solução. E não é a solução porque esse ambiente comunicacional ele não corresponde a Estados-nações, né? Os Estados-nações são entidades, são instituições modernas. Agora, esse terreno, eles são transnacionais, eles são supranacionais, né? Então, como fica cada regulação de um Estado-nação diante de estruturas que são globais, né? O Facebook, por exemplo, o Alexandre de Moraes fez uma decisão que afetou o Facebook, né? De uma maneira geral. Então, o Facebook entrou como uma defesa porque o Facebook tem regras que são impostas ao mundo inteiro. E a decisão do Alexandre de Moraes disse assim, peraí, suas regras aqui vão ter que funcionar de uma maneira diferente. O Facebook, então, está recorrendo porque o Facebook não quer funcionar de uma maneira diferente em cada país, né? Uhum. E talvez esse seja um caminho, né? Pensar que essas estruturas, essas companhias, essas corporações, essas plataformas terão que, sim, corresponder a legislações dos Estados-nações, né? E eu acho que cada vez mais nós temos que fortalecer os instrumentos de responsabilização dessas plataformas em crimes, né? Por exemplo, o massacre de Mianmar, o Facebook tem uma relação ainda indireta com esse massacre, né? Ainda hoje, a BBC publicou uma matéria falando que Sophie Zhang, que é uma ex-funcionária do Facebook, fez um dossiê de 6.000 e tantas palavras, um dossiê dando detalhes de como o Facebook manipulou mesmo, serviu a manipulação em processos eleitorais do mundo inteiro. E ela usou as palavras dela, eu tenho sangue nas minhas mãos, né? Uhum. Então nós temos que pensar nessa responsabilização. E aí as instituições têm que correr, né? Quer dizer, em que medida o Ministério Público tem especialistas nessa área, né? Em que medida as pessoas estão se abrindo para entender esses processos? Em que medida os partidos de esquerda querem entender esse processo de verdade, né? Vamos pensar, por exemplo, na CPMI das fake news. Eu sempre digo isso.
A sessão que eu vi da CPMI e das fake news foi uma vergonha para a esquerda, né? Porque era um monte de deputado analógico falando de uma realidade que ele não conhece, né? Que é a realidade digital, falando mal assessorado. Isso é Uhum. péssimo para a gente, porque a esquerda foi a grande vítima das fake news no processo Aham. eleitoral, né? Desde de 2016 que a esquerda é a grande vítima das fake news. Então as fake news deveriam estar na centralidade da preocupação dos partidos de esquerda. E os partidos de esquerda no Brasil, Thiago, seguem como se a gente tivesse, como se o Brasil tivesse uma normalidade democrática, né? Uhum. É incrível como não houve uma conversa, não houve uma frente ampla mesmo, de verdade, porque esses partidos não conseguem conversar, porque esses partidos estão num estado de negação. A Uhum. psicanálise explica. A psicanálise, é claro que ela trata do indivíduo, mas algumas categorias da psicanálise a gente pode aplicar na análise da sociedade e na análise de grupos. Eu diria que os partidos de esquerda estão no estado de negação, fingindo para si mesmos que estão numa normalidade democrática quando não estamos numa normalidade democrática. Então, eu estava olhando, por exemplo, as candidaturas de Salvador. É inacreditável Uhum. que PT, PCdoB e PSOL não tenham conseguido conversar. Ou que tipo de acordo subterrâneo há entre PT e democratas na Bahia Uhum. para que o PT não lance uma candidatura competitiva, né? Ou seja, onde é que essas pessoas estão com a cabeça? Quer dizer, onde a gente vai chegar ainda para que as pessoas se deem conta? Será que vai rolar o mesmo que aconteceu em 64? Quer dizer, o golpe foi em 64, as pessoas só foram se dar conta do horror 10 anos depois. Uhum. Não, eu concordo plenamente. Inclusive, eu acho que essa realidade de Salvador, ela se reproduz em várias outras capitais do país, São Paulo, aqui em Recife também. A gente está não apenas fragilizado, mas continuamos fragmentados. A verdade é essa, né? Eu, Sim. eu E queria cada só. vez mais fragmentado, sabe, Tiago? Porque também ainda tem isso. A extrema-direita aprendeu como jogar nós contra nós mesmos. É o velho Uhum. dividir para conquistar, né? Isso. Essa máxima maquiavélica, ela vale, ela segue valendo. Então, a extrema-direita tem essa é uma hipótese, é uma hipótese, eu não estou dizendo aqui como uma verdade, mas é uma hipótese que a gente pode levar em conta. Uhum. A extrema-direita tem acendido fagulhas em barris de pólvora dentro da própria esquerda, que Uhum. envolve os movimentos identitários, ou seja, como manipular os movimentos identitários para uma guerra fraticida, para cancelamentos, para gasto de energia na destruição de si mesmo, e não concentração naquilo que interessa, que importa, na identificação do nosso adversário comum. Não vou nem falar inimigo porque eles nos tratam como inimigos. Nós temos adversários, né? Uhum. Embora em algum momento a gente precise reconhecer que os adversários se convertem em inimigos que querem de fato nos eliminar. E aí Uhum. nessa hora a gente tem que também tomar as decisões que devem ser tomadas, né? Então é isso, eu acho que tem esse gasto de energia, um gasto de energia que não quer dizer que as coisas tenham que ser excludentes, ou seja, a gente pode travar uma luta antirracista que seja uma luta por justiça social, uma luta que seja de combate à desigualdade social e que seja ao mesmo tempo uma luta de combate à desigualdade de gênero e que seja uma luta anti-homofóbica e que seja uma luta ambientalista e que seja uma luta, né, pelo direito à moradia. Ou seja, é possível construir essa agenda comum. A gente não Uhum. precisa excluir uma coisa com a outra. E nesse processo nós temos que ser muito pedagógicos, nós temos que ser muito amorosos conosco. Quer dizer, você é um homem branco, hétero, você tem uma formação que fez com que você introjetasse, eu estou dizendo você hipoteticamente, que fez com que você introjetasse preconceitos que você às vezes não tem nem consciência. Então, nesse Sem dúvida. processo, é óbvio que você pode dar um deslize, é óbvio que você Sem dúvida. pode dar uma escorregada, aí eu vou lhe destruir por causa dessa escorregada. Quer dizer, que loucura é essa? Nós estamos queimando os navios? Nós estamos Jean, detonando as pontes? e se você me permite, eu assisti há pouco tempo uma palestra do Alisson Mascaro e ele falando um pouco sobre ideologia, ele diz exatamente que ideologia não é aquela parte consciente, a sua parte crítica, é aquela sua parte, na verdade, inconsciente. Então, óbvio
que nós temos na nossa inconsciência, na ideologia dominante que está imersa na gente, nós temos todos os estereótipos sociais que estão por aí, entre eles o racismo estrutural, a homofobia e tudo mais, né? Você trouxe aqui muita coisa que eu queria aprofundar para conversar contigo, tá? A gente está se estendendo aqui um pouquinho mais, eu até prometi que a gente ia ficar numa live mais curta, mas eu não posso deixar também de fazer algumas perguntas aqui. Passa. Veja, inclusive sobre esse ponto, você sempre foi, pelo menos para mim, uma pessoa que trouxe para a esquerda partidária um pouco dessa política identitária, inclusive como representante legítimo da Um comunidade pouco? LGBT. Um pouco? Bastante. Você foi pioneiro, né, nisso, mas, sob o meu ponto de vista, eu acho que você consegue fazer isso de uma forma perfeita. Por quê? Porque você consegue conjugar as lutas, né, entre todas as formas de opressão. Como você falou, eu mesmo eu não acredito no antirracismo liberal. Até porque, veja, depois do golpe, teve um neoliberalismo primitivo implementado goela abaixo no país. Só que esse neoliberalismo primitivo, esse capitalismo intenso, ele não veio só capitalismo. Ele veio racismo muito mais intenso, ele veio uma homofobia muito mais escancarada, ele veio junto com um heteropatriarcalismo muito intenso também. Então, isso fica muito evidente que todas as lutas elas têm que ser também conjuntas, né? Então, eu ia até te perguntar realmente se você acha que a gente está patinando, se as esquerdas estão patinando um pouco aqui no país em relação a essa resposta também conjunta a tudo isso que veio depois do golpe. Acho que sim, Tiago. Olha, eu acho que há antirracismo liberal como há antirracismo machista. Eu diria, por exemplo, que eu prefiro uma luta antirracista que seja de perspectiva socialista, marxista, ambientalista, feminista, né? Uhum. Mas eu entendo que na tradição liberal as pessoas possam dar prioridade à questão racial. Eu estou falando do caso específico do Brasil, né, de como eu acho que as esquerdas deveriam, nesse momento, travar essa luta. E, de certa forma, no mundo também, né? Mesmo nos Estados Unidos, de tradição liberalíssima, e agora a potência neoliberal, que quer impor neoliberalismo ao resto do mundo, mesmo lá eu acho que a luta antirracista deveria incorporar a perspectiva da desigualdade, do combate à desigualdade social, porque a desigualdade social afeta muito mais os negros, enfim. Mas, olha, obrigado por dizer isso, mas os nossos mandatos, embora eu sou gay, sempre fui gay assumidas, né, sempre que eu digo, quando eu apareci publicamente, e o meu mandato ter sido muito associado à luta LGBT, porque, óbvio, ela era parte da minha atuação, essa comunidade da qual eu faço parte, ela tem demandas específicas, e essas demandas específicas me dizem respeito, então eu, óbvio, dava uma atenção a ela, mas essa atenção era dada de uma maneira, numa perspectiva, como a palavra, interseccional. Ou seja, antes mesmo dessa palavra entrar na moda, nossos mandatos já eram mandatos interseccionais. Uhum. Os nossos mandatos, que eu digo os meus. Então, a minha agenda, ela era muito ampla. Né? A agenda que eu tocava. Basta as pessoas fazerem uma pesquisa sobre os meus projetos de lei, sobre todos os projetos de lei que eu propus, emendas à Constituição, todo o debate em torno do orçamento, como eu participei desse debate, quais foram as emendas que eu apresentei ao orçamento, para as pessoas entenderem a amplitude e a interseccionalidade dessa luta. Foi algo, assim, pioneiro e algo que talvez as pessoas não compreendessem nem na época, né? Por exemplo, as pessoas falam muito do mandato da Alessandra Ocasio-Cortez, de como o mandato dela é interseccional. Ora, antes dela, na América Latina, na América do Sul, no Brasil, houve um mandato com essas características, que era o nosso mandato. Né? Então, a gente trabalhava muito nessa perspectiva interseccional, porque eu acredito nela. E eu gostaria muito que as pessoas que se elegeram agora, que se elegeram na última eleição e que vão se eleger agora, cada vez mais trabalhem nessa perspectiva interseccional, né? de promover, de desenvolver políticas públicas, projetos de leis, estimular políticas públicas e fazer uma disputa orçamentária no sentido de afirmar essas lutas todas, né? Concretamente, a luta antirracista, a luta contra a pobreza,
outra desigualdade social, a luta pela equidade de gênero, a luta pelas pessoas trans, travestis, transexuais, pela comunidade LGBT, né, gays, lésbicas, enfim, pelos povos indígenas, pela a questão ambiental. Ou seja, não se pode pensar hoje desigualdade social sem pensar desigualdade de gênero e sem pensar questões ambientais, né? E isso exige um conhecimento, exige que a gente saia também dos jargões, que a gente saia das religiões, não das religiões que eu digo no sentido figurado, né? Das religiões dentro da esquerda, dessa gramática repetitiva, dessa tautologia, dessa tagarelice sem profundidade. As pessoas precisam estudar, conhecer, ler, ampliar os conhecimentos. A experiência de vida ela é importante, é claro, eu bem posso dizer isso, mas a experiência de vida só não dá conta. É preciso que você entenda como funcionam essas estruturas, essas instituições. É preciso que você tenha um conhecimento. Conhecimento sempre foi poder, né? Conhecimento é poder, e conhecimento amplo, com perspectiva democrática. Você entenda a esfera pública como plural e, portanto, também não se infecte pelo vírus do autoritarismo. Porque o que passa é que, muitas vezes, a esquerda se infecta pelo vírus do autoritarismo. E a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Que esse vírus infecte a gente. Então, a gente não pode... essa perspectiva tem que ser sempre plural, com vistas numa esfera pública diversa, que a gente dialogue nesse sentido, que a gente conceba a ideia de que na esfera pública tem posições à direita. E que mesmo, por exemplo, a extrema-direita, a Europa, há muito tempo, a Europa lida com a extrema-direita como, sei lá, 10% da sociedade, em torno do qual tem que criar um cinturão sanitário para não deixar que infecte o resto, né? Mas a gente vai ter que lidar com isso. Então, a gente vai ter que conceber isso. Eu estava ontem numa live com a Rosana Pinheiro Machado e a gente falando disso, né? Quer dizer, a esquerda também não pode ter essa perspectiva autoritária. E eu acho que sobretudo nesse campo das políticas identitárias, há pessoas se deixando infectar pelo vírus do autoritarismo, sendo muito pouco amorosas, sendo muito pouco pedagógicas, rancorosas, né? Há muita gente capitalizando o rancor, né, ganhando dinheiro em cima do rancor. O ódio, como diz Márcia Tiburi, o ódio é uma economia. Né? Existe uma economia do ódio. E essa economia do ódio ela foi explorada pela extrema-direita, mas há pessoas de esquerda se deixando cair nessa lógica também. E a gente não pode deixar isso, porque a esquerda, tradicionalmente, a esquerda sempre foi... As esquerdas sempre foram mais solidárias, mais companheiras, né? Mais críticas, mais... Né? E isso não quer dizer que a gente tenha que abandonar a crítica. A crítica sempre vai haver, mas a gente tem que saber ser tático, né? Quer dizer, tem que ter uma noção de tática nessa hora. Como é que eu vou queimar os meus navios, as minhas velas? Como é que eu vou gastar minha munição derrubando os meus? Né? Quer dizer, desculpa as metáforas da guerra, mas a gente não tem outras metáforas. Né? Eu fico buscando outras metáforas, mas a gente não tem outras. A Susan Sontag, citando Aristóteles, ela diz uma coisa muito interessante, né? É praticamente impossível para nós, seres humanos, pensar sem metáforas. Isso não quer dizer que algumas metáforas não tenham que ser evitadas, né? Eu busco evitar as metáforas da guerra, mas... Não, mas é legal. Jean, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu queria te fazer algumas perguntas, eu vou concentrar duas já para você. Não, mas fica tranquilo que eu só vou fazer duas perguntas e aí você já fica à vontade para fazer suas considerações, tá? Finais. Jean, a gente está aqui falando para promotores e promotoras de todo o Brasil que estão aqui nos acompanhando. Nós aqui somos uma associação muito crítica ao lavajatismo. Tá? Desde o início das operações Lava Jato, nós denunciamos os abusos, a seletividade das investigações, e hoje está muito claro que a Lava Jato se aliou ao que há de pior na política, enfim, fomentou o punitivismo, fomentou a extrema-direita, entregou o pré-sal a corporações estrangeiras, se aliou ao atual governo, isso fica emblemático com Sérgio Moro assumindo a pasta da Justiça. E hoje o lavajatismo ele parece chegar a um fim melancólico, né? Ele vem sucumbindo e se fragilizando cada vez mais porque o objetivo já foi atingido. Mas tem uma coisa que o lavajatismo parece que deixou de legado, que foi uma falsa noção de que as instituições estão funcionando, né? E as instituições estão funcionando, me parece que não está servindo muito bem, especificamente para o combate às fake news. Você já falou, inclusive,
numa resposta anterior sobre a CPI das fake news, ou seja, no âmbito legislativo é realmente um horror, é um circo de horrores aquilo. A Polícia Federal não chega aos autores das ameaças que te levaram a sair do país. No âmbito do judiciário, a coisa vai de mal a pior também. A Rosa Weber chegou a dizer que o judiciário não tem uma solução pronta contra as fake news. O Barroso diz que o judiciário não deve ser protagonista no combate às fake news. Diz, inclusive, que não sabe qualificar direito o que é uma fake news. Na verdade, os próprios ministros da Suprema Corte são disseminadores contumazes de fake news nas suas aparições públicas. E no âmbito do Ministério Público, é trágico o que eu vou dizer, mas um meme se transformou num PowerPoint, que se transformou num meme porque era baseado não em verdades, mas em convicções. Eu queria primeiro te perguntar se você acha que as instituições estão funcionando e como deveria operar especificamente o Ministério Público no combate às fake news. Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta complexo, né? E a segunda pergunta, só para fechar, falar um pouquinho da democracia, né, da frágil democracia, que hoje a gente tem um governo militarizado, extremamente autoritário, que persegue servidores, que persegue professores antifascistas, que esconde dados, enfim, números públicos, e que comemora isso que eu queria trazer aqui para a gente conversar também, comemora o fato de que um parlamentar, deputado federal legitimamente eleito, democraticamente eleito, não pôde assumir porque estava sendo ameaçado de morte, ele e sua própria família. Ainda existe democracia no Brasil? Você acha que ainda temos alguma coisa a defender? A democracia no Brasil é uma fachada hoje, né? O Rubens Casara, no livro dele, Pós-Democracia, ele evoca isso, né? Quer dizer, a pós-democracia, dito de uma maneira, resumindo de uma maneira muito simples a tese do Rubens, a pós-democracia é aquela democracia que funciona como uma fachada, como um simulacro de si, escondendo, na verdade, a fachada esconde, na verdade, um funcionamento autoritário. Então, a questão não é se as instituições estão funcionando. Elas estão. A questão é para quem as instituições estão funcionando e para que elas estão funcionando, né? Elas estão funcionando para uma elite política, para determinadas facções políticas e para uma elite econômica, para determinadas classes sociais, e ela está funcionando para a manutenção desse privilégio, né? E elas não estão funcionando de acordo com as funções prescritas na Constituição Cidadã, garantida, promulgada por uma luta democrática e por um processo na Assembleia Nacional Constituinte, né? Então é isso, elas estão funcionando, mas a questão é para quem e para quê, né? Elas estão funcionando para determinadas classes sociais, para o topo da pirâmide, para facções políticas, determinadas facções políticas, sobretudo as de extrema-direita, e para a manutenção desses privilégios. Eu não diria que a Lava Jato se aliou ao que há de pior na política. A Lava Jato é o que há de pior na política. Ela não se aliou, ela é o que há de pior na política. A Lava Jato é fascista. A Lava Jato não acredita no Estado Democrático de Direito. A Lava Jato é antipolítica. Nesse sentido, ela é a barbárie, porque no lugar da política, o contrário da política não é a guerra. O contrário da política é a barbárie. Né? Quando uma operação como essa funciona para destruir o sistema político como um todo, para jogar descrédito em todo o sistema político, sobretudo no campo democrático, sobretudo no campo das esquerdas, nesse sentido, esse processo não se aliou ao que há de pior. Ele é o que há de pior, né? E eu diria que é isso. A Lava Jato é esse simulacro, no sentido de que o Jean Baudrillard usa, né? Que é muito representado na figura de Deltan Dallagnol, essa figura patética, esse ridículo político, com sua voz infantilizada, com seu despreparo, com aquele PowerPoint de colégio de ensino médio, com aquela tese vergonhosa, sem provas, que se revelou uma farsa, que está acusado de corrupção, que fez com que o Ministério Público arquivasse o processo contra ele, e o Ministério Público, que foi uma instituição conquistada com fins de defesa da sociedade e da democracia, lamentavelmente, acaba indo junto com esse meme.
Por isso que eu acho importantíssimo o trabalho que vocês fazem, porque há que se resgatar essa instituição. Há que se resgatar o pluralismo dentro dessa instituição e, sobretudo, dentro desse pluralismo político na instituição, há que se pensar qual é o objetivo da instituição de acordo com a Constituição. Está sendo cumprido? Essa para mim, é a grande questão. E acho que, no caso das fake news, eu acho que vocês podem colaborar, primeiro se abrindo para a questão, entendendo a questão, né? Estudando a questão, ouvindo especialistas sobre a questão, vendo legislação comparada, né? Quer dizer, o que é que os países do norte global fizeram em relação a isso, ou estão fazendo, né? Os países da União Europeia, os países nórdicos, os próprios Estados Unidos. Quais são os avanços? Como é que está esse debate em termos? Como é que o Ministério Público pode propor? Claro, tudo dentro do Estado Democrático de Direito, que cabe a nós defender o Estado Democrático de Direito, a legalidade, a justiça, a decência. Se eles não defendem a decência, a justiça, a pluralidade, nós devemos defender. Então, dentro desse parâmetro, desse marco, o que é que cabe ao Ministério Público fazer, né? E o Ministério Público tem um papel, sim, no combate às fake news, na proteção, principalmente, como eu disse, porque as fake news, elas são perpetradas de cima contra baixo, né? De cima contra os de baixo. E é isso. E eu me coloco à disposição para ajudar na medida do que for possível. Tá bom? Jean, muito obrigado por essa live, foi maravilhosa. Deixa eu te falar que você é um cara muito massa, você é um cara que é uma conjugação, na verdade, de coisas que incomodam, e essas coisas que incomodam teve uma corporização de intelectual que chegou ao Congresso Nacional, e por isso você teve que se exilar do país, porque realmente a gente vive num momento terrível, onde esse ódio ele não é direcionado para você, é direcionado para tudo que você representa. Então, mas como disse Clara Schaffer, a Marighella, exílio também é luta. Exatamente, exílio é luta, e você está fazendo do exílio uma luta, isso é perfeito. Eu comecei dizendo que a gente está sofrendo muitas derrotas, né? E, de fato, o golpe, as eleições, o seu exílio, tudo isso representam derrotas. Mas eu costumo dizer que a história do poder é também a história da luta contra o poder. A história do capitalismo é a história da luta contra o capitalismo, a história do racismo é a história da luta antirracista. Então, não tenho dúvida de que todas essas derrotas, elas um dia serão contadas como pequenos passos para uma vitória. Espero que você esteja aqui conosco em breve, tá? Sim. E que eu possa conhecê-lo pessoalmente. Vamos conhecer. Só inclua aí que a luta contra o machismo e a misoginia é a luta do feminismo também, né? Feminismo, sem dúvida. A gente nunca pode perder, porque eu acho que nesse momento que a gente se encontra, o feminismo tem um papel fundamental na salvação do mundo. Não há futuro sem feminismo, Thiago. A gente precisa ter consciência disso. Nós, homens, seja um homem gay, seja um homem hétero, nós temos que ter consciência disso. Não há futuro sem feminismo. Sem dúvida. Eu tenho uma filha e eu torço para que ela seja uma pequena feminista no futuro. Seguramente ela vai ser, com o pai que ela tem e com a mãe que ela tem, que eu não conheço, mas seguramente com a mãe, que ela seja. Na verdade, a gente tem que lembrar isso, as meninas todas têm que ser educadas nessa perspectiva de equidade de gênero. É isso. É isso aí, meu amigo. Obrigadão. Obrigado. Beijo para você. Valeu. Tchau, tchau.